Hoje no Tarek Notícias, secretário de Estado dos Estados Unidos diz que recebeu mais informações sobre bombardeio de edifício de Gaza. Frascos da Coronavac renderam menos doses do que o previsto em São Paulo. Arranha-céu de 291 metros é evacuado na China depois de tremer. IBGE prepara plano para cumprir decisão do STF e realizar o censo em 2022. Estados Unidos anuncia o envio adicional de 20 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 autorizadas para uso interno. São Paulo inicia hoje a vacinação contra a Covid-19 de motoristas e cobradores de ônibus. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken disse hoje que Washington recebeu mais informações sobre ataques de Israel que causaram a destruição de um edifício de Gaza que abrigava os escritórios locais das organizações de notícias Associated Press e Al Jazeera. Ele não quis, porém, tecer maiores comentários. Os militares de Israel disseram que seus caças atingiram um prédio de vários andares porque ele estava sendo usado pelos grupos Hamas e Jihad Islâmica e que ataques terroristas estavam partindo dali, mas não divulgaram nenhum indício que sustente essa afirmação. A principal editora da Associated Press, Sally Busby, disse no domingo que a agência de notícias ainda não viu nenhum indício das autoridades israelenses que justifique o bombardeio e acrescentou que sua organização quer uma investigação independente do incidente. Um telefonema de segunda-feira do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em apoio a um cessar-fogo, parece não ter sido ouvido, mas os combates entre Israel e o Hamas através da fronteira parecem ter diminuído ligeiramente hoje pela manhã. Ron Dermer, ex-embaixador israelense em Washington e hoje conselheiro do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, disse para a rede de notícias CNN que indícios foram apresentados para Washington. Uma pesquisa realizada pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de São Paulo apontou que frascos Coronavac, vacina contra a Covid-19, não renderam o total de doses previstas para aplicação na população. Segundo o levantamento, quase metade de 328 frascos analisados da vacina produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório Sinovac, não renderam as 10 doses apontadas para cada um deles. Em março, a Anvisa autorizou a redução de quantidade no total do frasco da Coronavac. Como cada aplicação deve conter 0,5 ml, em tese cada frasco renderia 10 doses e ainda sobraria uma pequena quantidade. No entanto, segundo o Conselho, parte das seringas e agulhas enviadas pelo Ministério da Saúde não segue o padrão que permitia um controle melhor das doses. As cidades usam seringas de 1 e 3 ml com diferentes calibres. Quanto maior for a espessura da agulha, mais chances de reterem o chamado volume morto, que é a quantidade desperdiçada. Para o presidente do COSEM São Paulo, há duas maneiras de solucionar o problema: aumentar a dosagem da Coronavac nos frascos ou padronizar o uso da seringa de 1 ml. Ontem, a Anvisa afirmou que concluiu uma investigação sobre possível redução da quantidade de doses dos frascos da Coronavac. Segundo o órgão, não houve falha técnica no envase e os frascos da vacina trazem 10 doses conforme previsto. A investigação foi realizada após prefeituras de ao menos 12 estados relatarem lotes com rendimento inferior a 10 doses por embalagem. No momento, a produção da Coronavac está interrompida pelo Butantan por falta de insumos vindo da China. O governo do estado anunciou que um carregamento com 4 mil litros de matéria-prima deve chegar na próxima quarta-feira. O volume corresponde a 7 milhões de doses que começaram a ser entregues 15 dias depois da chegada do insumo farmacêutico ativo. Sobre o pedido de seringas de 1 ml, o Ministério da Saúde disse por meio de nota que fornece as seringas e agulhas para apoiar a vacinação de estados e municípios e que eles podem comprar independentemente da aquisição do Ministério. O Instituto Butantan afirma que o volume de 5 mililitros é suficiente para 10 doses e disse também que a inspeção da Anvisa feita no final de abril descartou qualquer problema no envase dos frascos. Um arranha-céu foi evacuado em meio ao pânico hoje em Shenzhen, no sul da China, após o prédio de quase 300 metros de altura balançar por um motivo ainda desconhecido. A agência de gestão de emergências de Shenzhen anunciou na rede social Weibo que nenhum tremor foi registrado na cidade e as causas da oscilação do edifício serão investigadas. O incidente ocorreu por volta da 1h50 da tarde
2h50 da manhã, horário de Brasília, e causou pânico entre os ocupantes do prédio. Concluído em 2000, o Seg Plaza é um dos edifícios mais emblemáticos de Shenzhen, metrópole com mais de 12 milhões e meio de habitantes, próxima a Hong Kong e ao 12º prédio mais alto do mundo. O arranha-céu tem 291 metros de altura e 71 andares acima do solo, além de 4 pavimentos subterrâneos, segundo o site skyscrapercenter.com. 5 dos arranha-céus mais altos do mundo estão na China, incluindo a Torre Xangai, que tem 128 andares e 632 metros de altura. A China proibiu no ano passado a construção de prédios com mais de 500 metros de altura, uma restrição que já estava em vigor em algumas cidades como a capital da China, Pequim. Um arranha-céu nunca desabou no país, segundo a agência de notícias France Press, ao contrário de edifícios mais baixos, devido a normas de construção às vezes frouxas. Em março do ano passado, um hotel usado como local de quarentena contra o coronavírus desabou na província de Fujian, no leste do país. Havia cerca de 70 pessoas no local e mais de 29 pessoas morreram na hora. O IBGE informou hoje que prepara um plano para poder cumprir a determinação do Supremo Tribunal Federal de realizar o censo demográfico em 2022, prevista para ser realizada esse ano. A pesquisa foi cancelada após corte no orçamento feito pelo governo federal. Segundo o IBGE, o projeto vai descrever os recursos que precisam ser repassados ao Instituto ainda esse ano para que seja possível realizar o censo no prazo determinado pelo STF. O IBGE destacou que após a elaboração do plano de trabalho, serão retomadas as reuniões com as áreas técnica, consultiva e operacional para definir as melhores condições e o período adequado para a realização do censo em 2022. Por lei, o censo deve ser realizado a cada 10 anos. O último ocorreu em 2010. No ano passado, a pesquisa foi adiada devido à pandemia do coronavírus. Ela estava prevista para começar no segundo semestre deste ano e 2 concursos públicos para contratação de pessoal para atuar na pesquisa já estavam em andamento quando o governo anunciou corte de quase 95% do orçamento previsto. O IBGE ainda não informou o que será feito em relação aos candidatos que chegaram a se inscrever para o processo seletivo para trabalhar no censo. O caso chegou ao STF por meio de uma ação do governo do Maranhão. Na ação, o governo estadual argumenta que a falta do estudo sobre o perfil da população tem consequências na repartição de receitas tributárias, além de prejuízos para as estatísticas do país. Também afirma que não realizar o censo fere a Constituição. A decisão do STF em obrigar o governo federal a realizar o censo até ano que vem foi tomada em plenário virtual na última sexta-feira. O julgamento terminou com 8 votos a favor do censo do ano que vem, 2 a favor da realização nesse ano e 1 que rejeitou a ação por considerar que o censo não revela urgência. Logo após tomar posse como novo presidente do IBGE, Eduardo Rios afirmou que o órgão teria condições de realizar o censo ainda nesse ano, caso tivesse os recursos necessários. Eduardo Rios Neto foi indicado ao cargo após Suzana Cordeiro Guerra pedir exoneração do cargo de presidente do Instituto, tão logo foi anunciado o corte brusco no orçamento do órgão. Todavia, ela alegou motivos pessoais e de família para deixar o comando do Instituto. Suzana e Rios Neto haviam assinado juntos um artigo publicado em março pelo jornal O Globo e reproduzido na página do IBGE, no qual afirmaram que o país ficará em risco sem as informações censitárias. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou ontem que vai enviar pelo menos 20 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para outros países até o final de junho, marcando a primeira vez que os Estados Unidos compartilhando imunizantes autorizados para o uso interno no país. Joe Biden anunciou que vai enviar doses dos imunizantes da Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, além dos 60 milhões de doses da vacina de Oxford, que ele já havia planejado de enviar a outros países. De acordo com a imprensa do país, as doses serão entregues até o fim de junho. Não foi especificado a que países serão mandadas. Ao contrário dos outros imunizantes citados, a vacina da AstraZeneca ainda não está autorizada para uso nos Estados Unidos. O presidente afirmou que nenhum outro país vai enviar mais vacinas ao exterior do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos administraram mais de 272 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 e distribuíram aos estados mais de 340 milhões, de acordo com dados federais atualizados ontem. Com quase 60% dos adultos norte-americanos tendo recebido pelo menos a primeira dose, o país está bem à frente de muitas nações, como o Brasil e a Índia, que estão desesperados por mais doses e lutando para controlar surtos de
Covid-19. Joe Biden está sob pressão global para compartilhar as vacinas dos Estados Unidos, mas o líder norte-americano insistiu que precisava primeiro controlar a pandemia em casa. Serão vacinas das fabricantes Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson, todas aprovadas pela autoridade médica dos Estados Unidos. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, confirmou que o envio já está programado, mas não detalhou para quais países. O coordenador do combate ao coronavírus, Jeff Zients, vai liderar a campanha de compartilhamento de vacinas pelo mundo. Ele vai trabalhar com outros dirigentes do governo dos Estados Unidos, especialmente do Departamento de Estado, que é o órgão de relações estrangeiras do país. O estado de São Paulo começou a vacinar hoje motoristas e cobradores de ônibus municipais e intermunicipais. Segundo o governo estadual, 165 mil pessoas deste grupo vão receber a vacina. Na cidade de São Paulo é necessário apresentar um documento de identificação e um documento comprovante de vínculo empregatício como crachá ou olerite. Ontem também foi retomada a vacinação de grávidas e puérperas, que tenham mais de 18 anos e doenças pré-existentes que agravam os quadros da Covid, as chamadas comorbidades. A vacinação desse grupo havia sido suspensa em todo o estado após a Anvisa recomendar que o imunizante da AstraZeneca não seja aplicado em grávidas e puérperas. Segundo a gestão estadual, a retomada foi possível por conta de remanejamentos de doses feitos pela Secretaria da Saúde e da entrega do novo lote de vacinas da Coronavac, que foram enviadas pelo Instituto Butantan para o Ministério da Saúde. Também continuam a ser vacinadas as pessoas com mais de 50 anos que possuam comorbidades e todos os idosos com mais de 60 anos. Que Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser ver nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá aqui no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Uma ótima terça-feira para vocês e até amanhã em mais uma edição do Que Notícias. Obrigado pela companhia, eu desejo a todos uma ótima noite e até amanhã.